Pasta 1. A obra-prima ignorada. A um Lorde, 1845. Nota. Permanece ignorada a identidade deste conde, assim como o significado das 4 linhas de pontos no lugar que seria da dedicatória. 1. Gillette. Em fins de 1612, numa fria manhã de dezembro, um rapaz vestindo trajes de aparência bastante medíocre passeava em frente a uma casa situada na Rue des Grands Augustins, em Paris. Depois de um bom tempo andando naquela rua, com a irresolução de um apaixonado sem coragem de se apresentar na casa da primeira amante, por mais fácil que ela seja, transpôs afinal o umbral da porta e indagou se mestre François Pourbus se encontrava. Ante a resposta afirmativa de uma velha ocupada em varrer uma sala, o rapaz subiu devagar, detendo-se a cada degrau feito um cortesão recém-iniciado, preocupado com a acolhida que lhe dará o rei. Chegando ao alto da escada em caracol, parou alguns instantes no patamar, hesitando em usar a aldrava grotesca que ornava a porta do atelier onde certamente trabalhava o pintor de Henrique IV, preterido em favor de Rubens por Maria de Médicis. O rapaz experimentava aquela sensação profunda que deve ter feito vibrar o coração dos grandes artistas quando, no ápice da juventude e do seu amor pela arte, abordaram um homem de gênio ou alguma obra-prima. Existe em todos os sentimentos humanos uma flor primitiva gerada por um nobre entusiasmo que sempre acaba enfraquecendo até que a felicidade já não passe de uma lembrança e a glória de uma mentira. Em meio às nossas frágeis emoções, nada se assemelha tanto ao amor como a jovem paixão de um artista dando início ao delicioso suplício do seu destino de glória e infortúnio. Paixão repleta de audácia e timidez, de crenças vagas e desânimos inevitáveis. Aquele que, com pouco dinheiro, adolescente talentoso, não palpitou vivamente ao apresentar-se perante um mestre, sempre irá faltar uma corda no coração. Não sei que toque de pincel, um sentimento na obra, uma certa expressão de poesia. Se alguns fanfarrões cheios de si acreditam demasiado cedo no futuro, só para os tolos passam por gente de espírito. Nesse sentido, o jovem desconhecido parecia ter um mérito genuíno, se é que o talento deve ser medido por essa timidez primeira, por esse pudor indefinível que as pessoas fadadas à glória sabem ir perdendo no exercício de sua arte, assim como as belas mulheres perdem o seu no jogo da sedução. O hábito do sucesso enfraquece a dúvida, e o pudor é, quem sabe, uma dúvida. Oprimido pela penúria e surpreso naquele momento por seu próprio atrevimento, o pobre neófito não teria entrado no ateliê do pintor a que devemos o admirável retrato de Henrique IV sem um extraordinário auxílio enviado pelo acaso. Um velho pôs-se a subir a escada, pela esquisitice de seu traje, pela magnificência de seu cabeção rendado, pela segurança preponderante do seu passo, o jovem imaginou tratar-se do protetor ou amigo do pintor. Recuou no patamar para deixá-lo passar e examinou-o com curiosidade, contando ver nele a boa índole de um artista ou a natureza prestativa dos amantes das artes. Havia, porém, algo diabólico naquela figura e, principalmente, um não sei que exerce atração sobre os artistas. Imaginem uma testa calva, abaulada, proeminente, projetando-se sobre um nariz pequeno e achatado, de ponta arrebitada, como de Rabelais ou Sócrates, uma boca risonha e enrugada, um queixo curto altivamente erguido, ornado com uma barba grisalha aparada em forma de ponta, olhos verdes mar, aparentemente embaciados pela idade, mas que, pelo contraste com o branco nacarado em que flutuava a pupila, deviam por vezes lançar olhares magnéticos durante um acesso de raiva ou de entusiasmo.
O rosto era, aliás, curiosamente enrugado pelo cansaço da idade e mais ainda por esses pensamentos que cavam tanto a alma quanto o corpo. Os olhos já não tinham cílios e mal se notavam ainda uns vestígios de sobrancelhas nas arcadas salientes. Ponham esta cabeça sobre um corpo franzino e frágil, emoldurem-na com um rendado resplandecendo de alvura e trabalhado feito uma espátula para peixe. Ponham sobre o gibão preto do idoso uma pesada corrente de ouro e terão uma imagem imperfeita dessa personagem a quem a pouca luminosidade da escada emprestava, além disso, uma coloração fantástica. Parecia até uma tela de Rembrandt, andando em silêncio e sem moldura, na escura atmosfera de que o grande pintor se apropriou. Lançou sobre o jovem um olhar carregado de sagacidade, deu 3 batidas na porta e disse a um homem valitudinário de uns 40 anos que veio abrir: "Bom dia, mestre." Porbus inclinou-se respeitosamente, mandou entrar o rapaz, julgando que vinha acompanhando o velho, e pouca atenção lhe deu, mesmo porque o neófito permanecia sob o fascínio que devem experimentar os pintores natos diante do primeiro ateliê que conhecem, onde se revelam alguns dos procedimentos materiais da arte. Uma claraboia, no teto, iluminava o ateliê de mestre Porbus. Concentrada numa tela presa ao cavalete, mal tocada ainda por 3 ou 4 traços brancos, a luminosidade não alcançava as escuras profundezas dos recantos da ampla sala. Alguns reflexos extraviados, porém, acendiam na sombra avermelhada uma faísca prateada no bojo de uma couraça de rétre pendurada na parede. Riscavam, num sulco súbito de luz, a cornija esculpida e encerada de um antigo aparador coberto de louças curiosas, ou salpicavam com pontos brilhantes a textura granulosa de umas velhas cortinas de brocado dourado, de pregas grandes e desfeitas, jogadas ali para servir de modelo. Manequins de gesso, fragmentos e bustos de deusas antigas, amorosamente polidos pelo beijo dos séculos, juncavam as mesinhas e os consolos. Incontáveis esboços, estudos a 3 lápis. Nota: remonta ao Renascimento a técnica dos 3 lápis, em que são utilizados grafite de chumbo, sanguina e lápis branco. Fim de nota. Sanguina ou pena cobriam as paredes até o teto. Caixas de tinta, garrafas de óleo e solvente, mochos derrubados só deixavam um estreito caminho para se chegar debaixo da auréola projetada pela alta cúpula de vidro, cujos raios caíam em cheio sobre o rosto pálido de Porbus e a cabeça herbúnea do homem singular. A atenção do rapaz logo foi exclusivamente conquistada por um quadro que, naqueles tempos de tumultos e revoluções, já se tornara famoso e era visitado por alguns desses teimosos a quem devemos a manutenção do fogo sagrado durante os dias ruins. Aquela bela página representava uma Maria egipcíaca dispondo-se a pagar pelo bilhete da barca. Nota: Santa Maria Egipcíaca, reza a lenda, era uma prostituta que, resolvendo acompanhar alguns peregrinos a Jerusalém e não tendo com que pagar a travessia de um rio, entrega-se ao barqueiro, configurando assim o arquétipo da santa prostituindo-se no caminho da conversão. Fim de nota. Aquela obra-prima destinada a Maria de Médicis foi por ela vendida em seus dias de miséria. A sua santa me agrada, disse o velho a Porbus, e pagaria por ela 10 escudos de ouro acima do que a rainha está oferecendo. Mas competir com ela é que não dá. Você gosta? Fez o velho. Se gosto, sim e não. A mulher não está nada mal, mas não tem vida. Vocês acham que já fizeram tudo depois que desenham direito uma figura e põem cada coisa em seu lugar, segundo as leis da anatomia. Pintam esse esboço com uma cor de carne previamente preparada na paleta, tomando cuidado para que um lado fique mais escuro que o outro. E porque vocês olham de vez em quando para uma mulher nua, em pé, em cima de uma mesa, acham que com isso copiaram a natureza. Acreditam que são pintores e que roubaram o segredo de Deus.
Não basta a um poeta, para ser grande, conhecer a sintaxe a fundo e não cometer erros de linguagem. Olhe só para essa sua santa, Porbus. À primeira vista parece admirável, mas num segundo momento percebe-se que está grudada no fundo da tela e que não se pode dar a volta no seu corpo. É uma silhueta de uma face só, é uma aparência recortada que não se pode virar nem mudar de posição. Não sinto que o ar circule entre esse braço e o campo do quadro. Falta espaço e profundidade. No entanto, está tudo em perspectiva, e o degradê da perspectiva aérea foi rigorosamente aplicado. Mas apesar de esforços tão louváveis, não consigo achar que esse corpo bonito esteja animado pelo sopro morno da vida. Tenho a impressão de que, se eu puser a mão nesse colo de curvas tão firmes, ele vai estar frio feito mármore. Não, meu amigo, não corre sangue nenhum sob essa pele de marfim. A existência não enche com seu orvalho purpúreo as veias e fibrilas que se entrelaçam numa teia sob a transparência ambarina das têmporas e do peito. Este ponto aqui palpita, mas aquele outro está imóvel. Em cada pedaço lutam a vida e a morte. Aqui é uma mulher, ali uma estátua, lá um cadáver. A sua criação está incompleta, você conseguiu insuflar só uma porção de sua alma à sua obra querida. A tocha de Prometeu se apagou mais de uma vez em suas mãos, e muitos espaços do seu quadro ficaram intocados pela chama celeste. Mas, caro mestre, por quê? Porbus perguntou respeitosamente ao velho, enquanto o rapaz só a custo continha uma imensa vontade de surrá-lo. O que ocorre, disse o velhote, é que você ficou oscilando, indeciso entre os dois sistemas, entre o desenho e a cor, entre a fleuma minuciosa, a rigidez precisa dos velhos mestres alemães e o ardor deslumbrante, a feliz abundância dos pintores italianos. Você quis imitar ao mesmo tempo Hans Holbein e Tiziano, Albrecht Dürer e Paolo Veronese. Magnífica ambição, sem dúvida, mas o que aconteceu? Você não obteve nem o encanto severo da secura, nem as frustrantes magias do claro-escuro. Nesse ponto, feito um bronze em fusão rebentando a forma frágil, a rica e loira cor de Tiziano. Nota: Tiziano Vecellio, 1490-1576, o maior pintor veneziano do Renascimento. Fim de nota. Está estourando o magro contorno de Albrecht Dürer que você lhe deu por molde. Ali o esboço resistiu e contém os magníficos transbordamentos da paleta veneziana. A sua figura não está nem desenhada com perfeição, nem pintada com perfeição, e toda ela ostenta os vestígios dessa infeliz decisão. Se você não se sentia suficientemente forte para fundir, juntamente ao fogo do seu talento, esses dois modos rivais, deveria ter optado francamente por um ou outro para obter aquela unidade que simula uma das condições da vida. Você só é verdadeiro nas partes internas. Os seus contornos estão mal feitos, não se envolvem e não sugerem absolutamente nada. Há alguma verdade aqui, disse o velho, mostrando o seio da santa. E aqui, prosseguiu, mostrando o ponto em que no quadro findava o ombro. Mas ali, disse ele, voltando-se para o meio do colo, está tudo errado. Não vamos analisar. Isso só lhe traria desespero. O velho sentou-se num mocho, segurou a cabeça entre as mãos e ficou quieto. No entanto, mestre, disse Porbus, eu estudei muito bem esse colo no nu, porém, infelizmente para nós, existem na natureza efeitos reais que na tela já não são verossímeis. A missão da arte não é copiar, e sim expressar a natureza. Você não é um mero copista, é um poeta, exclamou vivamente o velho, interrompendo Porbus com um gesto despótico. Não fosse assim, um escultor daria conta de todos os seus trabalhos moldando uma mulher. Ora, tente moldar a mão de sua amante e coloque-a diante de si. Irá se deparar com um cadáver horrível, sem nenhuma parecença, e será obrigado a buscar o cinzel do homem que, sem copiá-la exatamente, irá figurar para você o movimento e a vida. Temos de captar o espírito, a alma, a fisionomia das coisas e dos seres. Efeitos, efeitos.
Mas eles são acidentes da vida, não são a vida. Uma mão, que já usei esse exemplo, uma mão não está apenas ligada ao corpo, ela expressa e perpetua um pensamento que é preciso captar e traduzir. Nem o pintor, nem o poeta, nem o escultor podem separar o efeito da causa, que inelutavelmente contém um ao outro. Essa que é a verdadeira batalha. Muitos pintores triunfam instintivamente, mesmo desconhecendo esse tema da arte. Vocês desenham uma mulher, mas não a veem. Não é assim que se consegue forçar o arcano da natureza. Suas mãos reproduzem, sem vocês pensarem, o modelo que copiaram no ateliê do mestre. Vocês não descem o suficiente até a intimidade da forma. Vocês não perseguem essa forma com suficiente amor e perseverança em suas fugas e desvios. A beleza é uma coisa severa e difícil que não se deixa alcançar assim. Há que esperar seus momentos, espreitá-la, estreitá-la e enlaçá-la firmemente para obrigá-la a se render. A forma é um proteu bem mais inapreensível e fértil em sinuosidades do que o proteu da fábula. Só depois de longos combates é que podemos forçá-la a mostrar-se em seu verdadeiro aspecto, e vocês contentam-se com a primeira aparência que ela oferece, ou, quando muito, com a segunda ou terceira. Não é assim que agem os lutadores vitoriosos. Tais pintores invencíveis não se deixam ludibriar por esses subterfúgios todos. Perseveram até que a natureza se veja forçada a mostrar-se desnuda e em seu verdadeiro espírito. Assim procedeu Rafael, disse o velho, tirando a touca de veludo preto, para expressar o respeito que o rei da arte lhe inspirava. A sua grande superioridade vem do sentido íntimo que nele parece querer romper a forma. A forma é tanto nas suas figuras quanto para nós um intérprete que comunica ideias, sensações, uma vasta poesia. Toda figura é um mundo, um retrato cujo modelo surgiu numa visão sublime, tinto de luz, designado por uma voz interior, despido por um dedo divino que mostrou no passado de toda uma vida as fontes da expressão. Vocês fazem para suas mulheres lindos vestidos de carne, lindas cortinas de cabelos, mas onde está o sangue que gera a calma ou a paixão, causando efeitos singulares? Essa sua santa é uma mulher morena, mas isso aqui, meu pobre Porbos, é coisa de loira. As suas figuras são, então, pálidos fantasmas pintados que vocês fazem desfilar diante dos nossos olhos e ainda chamam a isso de pintura e de arte, porque fizeram algo que se parece mais com uma mulher do que com uma casa. Acham que alcançaram um objetivo, e cheios de orgulho por não terem mais de escrever ao lado dessas figuras, currus venustus ou pulcher homo. Nota, em latim, carro elegante, ou belo homem, respectivamente, referência ao costume, entre os artistas gregos primitivos, no tempo em que a pintura ainda produzia representações bastante imperfeitas, de assinalarem nas obras, isso é um boi, por exemplo, ou isso é um pássaro. Fim de nota. Como faziam os primeiros pintores, pensam que são maravilhosos artistas. Ha, ha, ha. Vocês ainda não chegaram lá, meus bravos companheiros, e ainda terão de gastar muitos lápis e encher muitas telas antes de chegar. Uma mulher mantém, sem dúvida, a cabeça desse jeito, segura a saia desse modo, seus olhos se enlanguecem e derretem com esse ar de doçura resignada. A sombra palpitante dos cílios flutua assim mesmo sobre a sua face. É assim, e não é. O que está faltando? Um nada, mas um nada que é tudo. Vocês têm a aparência da vida, mas não expressam seu excesso transbordante, esse não sei que talvez seja a alma e que flutua nevoentamente pelo invólucro, essa flor de vida, enfim, que Tiziano e Rafael captaram. Partindo-se do ponto exato em que vocês chegaram, talvez se fizesse uma excelente pintura, mas vocês se cansam depressa. O vulgo admira e o verdadeiro entendido sorri. Ó Mabuse! Nota. O pintor flamengo Jean Gasser, de Mabuse, 1499-1562. Fim de nota. Ó, meu mestre, acrescentou o curioso personagem, você é um ladrão. Levou a vida embora com você.
Fora isso, prosseguiu, essa tela vale mais que as pinturas daquele patife do Rubens, com seus montes de carnes flamengas, salpicadas de cinabre, seus aguaceiros de cabeleiras ruivas e sua algazarra de cores. Aqui, ao menos, você tem cor, sentimento e desenho, as 3 partes essenciais da arte. Mas, homem, esta santa está sublime! Exclamou o rapaz com voz forte, emergindo de um devaneio intenso. Essas 2 figuras, a da santa e a do barqueiro, têm uma fineza de intenção que os pintores italianos ignoravam. Não sei de nenhum que tenha criado essa indecisão no barqueiro. Esse espertinho é seu? Perguntou Porbus ao velho. Ai, mestre, desculpe o atrevimento, respondeu o neófito enrubescendo. Sou um desconhecido, mas rabiscador por instinto, recém-chegado a esta cidade que é fonte de toda a ciência. Mãos à obra, disse Porbus, oferecendo-lhe um lápis vermelho e uma folha de papel. O desconhecido copiou prontamente os contornos da Maria. Oh, exclamou o velho. O seu nome? O rapaz escreveu embaixo. Nicolas Poussin. Nota. Trata-se do grande pintor francês Nicolas Poussin, 1594-1665. O episódio relatado aqui é, no entanto, puramente fictício. Fim de nota. Não está nada mal para um principiante, disse o singular personagem que loucamente discorria. Estou vendo que dá para falar de pintura na sua presença. Não o censuro por admirar a santa de Porbus. É uma obra-prima para todo mundo, e só os iniciados nos mais íntimos arcanos da arte podem descobrir onde ela peca. Mas já que você está à altura do ensinamento e é capaz de compreender, vou lhe mostrar o pouco que falta para completar esta obra. Seja todo olhos e atenção, pois outra oportunidade assim de se instruir talvez nunca mais se apresente. Porbus, sua paleta. Porbus foi buscar paleta e pincéis. O velhote arregaçou as mangas num gesto de brusquidão compulsiva, passou o polegar pela paleta colorida e carregada de tons que Porbus lhe alcançava. Arrancou-lhe das mãos, mais do que pegou, um punhado de pincéis de todos os tamanhos, e a sua barba parada em ponta mexeu-se, de repente, nos esforços ameaçadores que expressavam uma ânsia de apaixonada fantasia. Enquanto carregava o pincel de tinta, resmungava entre dentes. Esses tons estão de jogar janela fora junto com quem os misturou. São de uma crueza e de uma falsidade revoltantes. Como é que se pode pintar com isso? E então molhava com vivacidade febril a ponta do pincel nos vários montes de tinta, cuja gama percorria inteira, às vezes mais depressa do que um organista de catedral percorre a extensão do teclado no Filii da Páscoa. Nota. Trata-se do hino da ressurreição. Fim de nota. Porbus e Poussin permaneciam parados, cada um de um lado da tela, mergulhados na mais veemente contemplação. Veja só, meu rapaz, dizia o velho sem se virar. Veja como com 3, 4 pinceladas e uma pequena camada azulada pode-se fazer circular o ar em volta da cabeça dessa pobre santa, que devia estar sufocando e sentindo-se presa nesse ambiente espesso. Olhe só como esse tecido agora esvoaça e como se compreende que a brisa o soerga. Antes, parecia uma lona engomada presa com alfinetes. Repare como o acetinado brilhante que acabo de colocar sobre o peito retrata bem a maciez flexível da pele de uma moça, e como o tom mesclado de castanho avermelhado e ocre calcinado aquece a frieza cinzenta dessa sombra grande, onde o sangue congelava ao invés de escorrer. Rapaz, meu rapaz, o que estou lhe mostrando aqui nenhum mestre lhe poderia ensinar. Mabuse era o único que tinha o segredo de dar vida às figuras. Mabuse teve um único aluno, que fui eu. Eu não tive nenhum e estou velho. Você tem a inteligência necessária para deduzir o resto, segundo o que estou lhe deixando entrever. Enquanto falava, o estranho velho mexia em todas as partes do quadro, 2 pinceladas aqui e uma só ali, mas sempre tão oportunas que até parecia outra pintura, uma pintura banhada de luz. Trabalhava com um ardor tão apaixonado que o suor gotejava em sua fronte despojada, e era tão rápido, com pequenos movimentos tão impacientes, tão sacudidos, que ao jovem Poussin parecia que havia no corpo do bizarro personagem um demônio
demônio agindo por suas mãos, tomando-as de modo fantástico e à sua revelia. O brilho sobrenatural dos seus olhos, suas convulsões, que pareciam resultar de uma resistência, davam àquela ideia uma aparência de verdade que atuava, de certo, sobre uma imaginação jovem. Ele ia dizendo, paf, paf, paf. É assim que isso se espalha, meu rapaz. Vamos, meus toquezinhos, deem uma ruivada nesse tom glacial. Vamos lá, pom, 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 ele dizia, aquecendo as partes, onde notaram defeito de vitalidade, fazendo sumir com umas poucas placas de cor as diferenças de temperamento e restabelecendo a unidade de tom que uma ardente egípcia pedia. Está vendo, meu jovem? A última pincelada é a única que conta. Porbus deu 100 pinceladas e eu dou apenas uma. Ninguém valoriza o que está por detrás. Aprenda bem isso. O demônio por fim se deteve e, voltando-se para Porbus e Poussin, mudos de admiração, disse-lhes: essa ainda não iguala a minha Catherine Lescaut, mas já dá para pôr o nome numa obra assim. Vou assinar, ele acrescentou, erguendo-se para pegar um espelho no qual se mirou. E agora vamos almoçar, disse ele. Venham os dois à minha casa. Tenho presunto defumado, um bom vinho, apesar da dureza dos tempos que correm, vamos falar de pintura. Temos competência para tanto. Está aqui um homenzinho, ele acrescentou, batendo no ombro de Nicolas Poussin, que tem facilidade. Reparando então no mísero casaco do normando, nota. Nicolas Poussin era, de fato, originário de Andely, na região da Normandia. Fim de nota. Tirou do cinturão uma bolsa de couro, vasculhou-a, pegou 2 moedas de ouro e, mostrando-as, disse: compro o seu desenho. Pegue, disse Porbus para Poussin, vendo que este estremecia e corava de vergonha, pois tinha um orgulho do pobre. Pode pegar, ele tem na escarcela com que pagar o resgate de 2 reis. Desceram os 3 do ateliê e foram andando, conversando sobre as artes, até uma bela casa de madeira situada às proximidades da Ponte Saint-Michel, cujos ornamentos, a aldrava, a moldura das janelas, os arabescos maravilharam Poussin. O aspirante a pintor viu-se de repente numa sala baixa, diante de um bom fogo junto a uma mesa repleta de pratos apetitosos e, por incrível ventura, na companhia de 2 grandes artistas cheios de bonomia. Meu rapaz, disse Porbus, ao vê-lo embasbacado diante de um quadro, não olhe demais para essa tela a fim de não entrar em desespero. Tratava-se do Adão criado por Mabuse para poder sair da prisão onde seus credores tanto tempo o retiveram. De fato, aquela figura oferecia tal força de realidade que Nicolas Poussin começou, naquele momento, a compreender o verdadeiro sentido das palavras confusas do velho. Quanto a este, olhava para o quadro com ar satisfeito, mas sem entusiasmo, como se dissesse, já fiz coisa melhor. Aqui tem vida, ele disse. Meu pobre mestre se superou, mas ainda faltava um pouco de verdade no fundo da tela. O homem está bastante vivo, levanta-se e vem em nossa direção, mas o ar, o céu, o vento que respiramos, vemos e sentimos não estão presentes. Além disso, só o que temos aí é um homem. Ora, o único homem que tenha saído das mãos de Deus deveria ter algo de divino, e a este está faltando algo. É o que o próprio Mabuse dizia, cheio de despeito, quando não estava bêbado. Poussin olhava ora para o velho, ora para Porbus, com uma curiosidade inquieta. Aproximou-se deste último como que para lhe perguntar o nome do seu anfitrião. O pintor, porém, pôs um dedo nos lábios com ar de mistério e o rapaz, extremamente interessado, ficou quieto, na esperança de que cedo ou tarde alguma palavra lhe permitisse adivinhar o nome do anfitrião, cuja riqueza e cujos talentos eram suficientemente atestados pelo respeito que Porbus demonstrava e pelas maravilhas reunidas naquela sala. Poussin, avistando sobre o escuro lambris de carvalho um magnífico retrato de mulher, exclamou: que belo Giorgione! Não, respondeu o velho, você está olhando para uma das minhas primeiras garatujas. Nota. Como é conhecido o pintor veneziano Giorgio da Castelfranco, cujo nome provável fosse Giorgio Barelli, 1477, talvez, a 1511. Fim de nota.
Céus, mas então estou na casa do deus da pintura, disse ingenuamente Poussin. O velho sorriu como alguém há muito habituado àquele elogio. Mestre Freinhofer, disse Porbus, o senhor não mandaria trazer para mim um pouco do seu bom vinho do Reno? 2 pipas, respondeu o velho, uma para compensar o prazer que senti esta manhã ao ver a sua linda pecadora e a outra como presente de amizade. Ah, se eu não estivesse sempre doente, prosseguiu Porbus, e se o senhor me deixasse ver a sua amante, eu poderia fazer uma pintura alta, larga e profunda, com as figuras em tamanho natural. Mostrar a minha obra? Exclamou o velho emocionado. Não, eu ainda preciso aperfeiçoá-la. Ontem, lá pelo final da tarde, ele disse, pensei que tivesse terminado. Os olhos me pareciam úmidos, a carne se agitava, as tranças dos cabelos se mexiam, ela respirava. Embora tenha encontrado o jeito de dar conta numa tela plana do relevo e do volume da natureza, esta manhã, à luz do dia, reconheci o meu erro. Para chegar a este fabuloso resultado, estudei a fundo os grandes mestres do colorido, analisei e soergui, camada por camada, os quadros de Tiziano, o rei da luz. Tal como esse pintor soberano, esbocei minha figura num tom claro, com uma pasta flexível e consistente, pois a sombra não passa de acidente, lembre-se disso, menino. Então retomei a minha obra e, usando semitons e glacis, nota, técnica clássica que consiste em veladura com sobreposição de camadas de tinta transparente, fim de nota, cuja transparência eu ia reduzindo mais e mais, reproduzia até as sombras mais intensas e os negros mais trabalhados, pois as sombras dos pintores comuns são de natureza diferente dos seus tons aclarados, são madeira, são bronze, seja lá o que for, tudo menos carne na sombra. Sente-se que, se a figura deles mudasse de posição, os lugares sombreados não se limpariam, nem ficariam luminosos. Evitei esse defeito em que muitos dos mais ilustres caíram, e o meu branco se revela sob a opacidade da sombra mais pronunciada, como uma porção de ignorantes que acham que desenham direito só porque traçam linhas cuidadosamente precisas. Não marquei rispidamente as bordas externas da minha figura, acentuando cada detalhe da anatomia, pois o corpo humano não acaba com linhas. Nisso, os escultores se aproximam melhor da verdade que nós. A natureza comporta uma série de volumes que se envolvem uns dentro dos outros. Rigorosamente falando, o desenho não existe. Não ria, meu rapaz. Por estranhas que lhe pareçam essas palavras, um dia você há de entender os motivos. A linha é o meio pelo qual o homem percebe o efeito da luz sobre os objetos. Mas não existem linhas na natureza, na qual tudo é cheio. É modelando que se desenha, ou seja, quando se separa as coisas do meio em que elas se encontram, a distribuição da luz é que cria a aparência do corpo. De modo que não fixei os lineamentos, espalhei pelos contornos uma névoa de meias tintas, louras e quentes, que fazem com que não se consiga apontar precisamente o lugar onde os contornos se encontram com os fundos. De perto, o trabalho parece meio esponjoso, carece de precisão, mas à distância de 2 passos tudo se afirma, se detém, se destaca. O corpo gira, as formas ficam salientes, sente-se o ar circular ao redor. Ainda não estou satisfeito, porém tenho dúvidas. Talvez não devesse desenhar apenas um traço e fosse melhor começar uma figura pelo meio, prendendo-se primeiramente às saliências mais iluminadas para depois passar para as porções mais sombrias. Não é assim que age o Sol, esse divino pintor do universo? Oh, natureza, natureza! Quem alguma vez já te surpreendeu em tuas fugas? Olhe, o excesso de ciência, tanto quanto de ignorância, desemboca em negação. Duvido da minha obra. O velho fez uma pausa e prosseguiu. Meu rapaz, faz 10 anos que estou trabalhando, mas o que são meros 10 anos, quando se trata de lutar com a natureza? Ignoramos quanto tempo levou o rei Pigmalião para fazer a única estátua que algum dia já caminhou?
Nota: na mitologia grega, Pigmalião, rei e sacerdote de Chipre, também hábil escultor, apaixonou-se pela estátua que fizera, representando a mulher perfeita, a deusa Afrodite, julgando que Pigmalião merecia a felicidade de ficar com a criatura que ele próprio criara, permitiu que a estátua adquirisse vida. Fim de nota. O velho caiu num devaneio profundo e calou-se com os olhos parados, brincando maquinalmente com a faca. Lá está ele de conversa com seu espírito, Porbus sussurrou. A essas palavras, Nicolas Poussin sentiu-se tomado por uma inexplicável curiosidade de artista. Aquele velho de olhos brancos, atento e estúpido, que para ele já se tornara mais que um homem, parecia-lhe um gênio fantástico vivendo numa esfera desconhecida. Despertava em sua alma 1000 ideias confusas. Não se pode definir o fenômeno moral desse tipo de fascinação, como tampouco se pode traduzir a emoção suscitada por uma canção que lembre a pátria ao coração do exilado. O desprezo que aquele homem idoso fingia demonstrar pelas mais belas tentativas da arte, sua riqueza, seus modos, a deferência de Porbus para com ele, aquela obra tanto tempo mantida em segredo, obra de paciência, obra de um gênio, sem dúvida, a julgar pela cabeça da Virgem, que o jovem Poussin tão sinceramente admirara, e que, ainda bela, mesmo comparada ao Adão de Mabuse, atestava o fazer imperial de um dos príncipes da arte. Tudo naquele velho ia além dos limites da natureza humana. O que a rica imaginação de Nicolas Poussin conseguiu captar de claro e perceptível ao ver aquele ser sobrenatural foi uma imagem completa da natureza artística, essa natureza louca a qual tantos poderes são confiados e que deles abusa vezes demais, arrastando a fria razão, os burgueses e até alguns amadores por 1000 caminhos pedregosos onde, para eles, não há nada, ao passo que, brincalhona em suas fantasias, essa moça de asas brancas descobre nesses caminhos epopeias, castelos, obras de arte. Natureza zombeteira e boa, fecunda e pobre, assim para o entusiástico Poussin, aquele velho tornara-se uma súbita transfiguração, a própria arte, a arte com seus segredos, seus arroubos e seus devaneios. Meu caro Porbus, retomou Freinhofer, o que me faltou até agora foi encontrar numa mulher irrepreensível um corpo cujos contornos fossem de uma beleza perfeita e cuja carnação. Mas onde é que vive? Ele perguntou, interrompendo-se. Essa Vênus inencontrável dos antigos, tão procurada, da qual, quando muito encontramos, umas poucas belezas esparsas. Para ver por um momento, uma só vez, a natureza divina completa, o ideal, enfim, eu daria toda a minha fortuna. Mas hei de buscar-te em teu limbo, celeste beleza, tal como Orfeu. Nota: o poeta e músico Orfeu da mitologia grega amava Eurídice. Quando esta morreu, picada por uma cobra, ele desceu aos infernos para resgatá-la. Fim de nota. Hei de descer aos infernos da arte para de lá trazer a vida. Podemos ir embora, disse Porbus a Poussin. Ele já não está mais ouvindo, não está mais nos vendo. Vamos até ao ateliê dele, respondeu o rapaz maravilhado. Mas o velho Rétry soube defender a entrada desse ateliê. Os seus tesouros estão tão bem guardados que não temos como chegar a eles. Não esperei a sua sugestão e o seu capricho para tentar investigar o mistério. Então existe um mistério? Sim, respondeu Porbus. O velho Freinhofer foi o único discípulo que Mabuse aceitou formar. Freinhofer tornou-se seu amigo, seu salvador, seu pai, sacrificando a maior parte dos seus tesouros para satisfazer as paixões de Mabuse. Em troca, Mabuse legou-lhe o segredo do relevo, o poder de dar às figuras essa vida extraordinária, essa flor da natureza, nosso eterno desespero, mas cujo fazer ele dominava tão bem que certo dia, depois de vender e beber o damasco florido com que contava vestir-se por ocasião da entrada de Carlos V, acompanhou seu mestre com uma roupa de papel pintado feito damasco,
O brilho especial do tecido usado por Mabuse surpreendeu o imperador, que, querendo elogiá-lo para o protetor do velho bêbado, descobriu a farsa. Freyhofer é um homem apaixonado pela nossa arte, que enxerga mais alto e mais longe do que os outros pintores. Meditou profundamente sobre as cores, sobre a verdade absoluta da linha, porém, de tanto pesquisar, chegou a duvidar do próprio objeto de suas pesquisas. Em seus momentos de desespero, declara que o desenho não existe e que por meio de traços só se pode reproduzir figuras geométricas, o que é demasiado absoluto, já que com o traço e com o preto, que não é cor, pode-se fazer uma figura, o que prova que a nossa arte, como a natureza, é composta de infinitos elementos. O desenho oferece um esqueleto, a cor é a vida, mas a vida sem o esqueleto é mais incompleta do que o esqueleto sem a vida. Enfim, existe algo de mais verdadeiro que tudo isso, que é a prática e a observação são tudo para um pintor. E se o raciocínio e a poesia entram em conflito com os pincéis, chega-se à dúvida, como nosso amigo, que é tão louco quanto é pintor. Pintor sublime, teve a desventura de nascer rico, o que permitiu que ficasse divagando. Não o imite, trabalhe. Os pintores só devem meditar de pincel na mão. Vamos conseguir entrar, exclamou Poussin, já não escutando mais Porbus e não duvidando mais de nada. Porbus sorriu diante do entusiasmo do jovem desconhecido e o deixou, convidando-o a ir visitá-lo. Nicolas Poussin voltou a passos lentos para a Rue de la Harpe e passou reto, sem se dar conta, pela modesta hospedaria onde estava alojado. Subindo com inquieta ligeireza a escadaria miserável, chegou a um quarto no alto, sob o telhado de vigas aparentes, cobertura ligeira e simples das casas da Paris antiga. Junto à única e sombria janela desse quarto, avistou uma moça que, com o ruído da porta, ergueu-se de repente, num movimento amoroso. Ela reconhecera o pintor pelo modo como ele manuseara o trinco. — O que você tem? — perguntou ela. — Tenho... Ele exclamou, sufocando de prazer, que eu me senti pintor. Eu vim até agora duvidando de mim mesmo, mas hoje de manhã acreditei em mim. Eu posso ser um grande homem? Olhe, Gillette, nós vamos ser ricos, felizes. Existe ouro dentro desses pincéis. Calou-se, porém, de repente, seu rosto grave e vigoroso perdeu a expressão de alegria quando se pôs a comparar a imensidão de suas esperanças com a mediocridade de seus recursos. As paredes estavam cobertas de simples papéis carregados de esboços a lápis. Não chegava a 4 as telas que lhe pertenciam. As tintas custavam então muito caro, e o pobre fidalgo estava com a paleta praticamente vazia. Nota. Trata-se de um equívoco por parte de Balzac. Poussin não era nobre. Fim de nota. Em meio àquela miséria, ele tinha e sentia incríveis riquezas no coração e a superabundância de um gênio devorador. Trazido a Paris por um fidalgo amigo seu, ou talvez por seu próprio talento, lá encontrara de súbito uma amante, uma dessas almas nobres e generosas que vem sofrer junto a um grande homem, partilhando suas misérias e esforçando-se por compreender seus caprichos, fortes para a miséria e o amor, como outras são intrépidas para usar o luxo, para ostentar a insensibilidade. O sorriso que vagueava nos lábios de Gillette dourava aquele sótão e competia com o brilho do céu. O sol nem sempre brilhava, mas ela sempre estava ali, recolhida em sua paixão, presa à sua felicidade, ao seu sofrimento, consolando o gênio que transbordava no amor antes de se apoderar da arte. — Venha cá, Gillette, escute. A moça alegre e obediente pulou para o colo do pintor. Ela era toda encanto, toda beleza, bonita como a primavera, enfeitada com todas as riquezas femininas e iluminando-as com o fulgor de uma alma bela. — Oh, meu Deus! — ele exclamou. — Nunca vou ter a coragem de dizer. — Um segredo? — ela completou. — Ah, quero saber. Poussin ficou pensativo. — Fale logo. — Gillette, pobre amado coração. — Ah, você vai me pedir alguma coisa? — Vou. Se está querendo que eu pose para você, como aquele dia, ela prosseguiu com ar chateado, nunca mais vou aceitar, porque nessas horas os seus olhos já não me dizem nada. Mesmo olhando para mim, você não pensa mais em mim.
Você preferiria me ver copiando outra mulher? Pode ser, disse ela, se ela fosse bem feia. Pois bem, prosseguiu Poussin num tom sério, e se para a minha glória futura, se para eu me tornar um grande pintor, fosse preciso você posar para outro? Pode me testar, disse ela. Você sabe muito bem que eu não iria. Poussin inclinou a cabeça sobre o peito, feito um homem sucumbindo a uma alegria ou dor forte demais para sua alma. Escute, ela disse, puxando Poussin pela manga do gibão surrado. Eu já disse, Nick, que daria a vida por você, mas eu nunca prometi que, estando viva, renunciaria ao meu amor. Renunciar? Exclamou Poussin. Se eu me mostrasse assim para outro, você deixaria de me amar, e eu própria me sentiria indigna de você. Obedecer aos seus caprichos não é algo natural e simples. Mesmo a contragosto fico feliz e até orgulhosa de cumprir a sua amada vontade, mas para outro, nem pensar. Me perdoe, Gillette, disse o pintor, caindo aos seus pés. Prefiro ser amado a ser famoso. Para mim, você é mais bela do que a fortuna e as honrarias. Jogue fora os meus pincéis, vá, queime esses esboços. Eu me enganei. Minha vocação é amar você. Não sou um pintor, sou um apaixonado. Que morra a arte com todos os seus segredos. Ela o admirava, feliz, enfeitiçada. Ela reinava, sentia instintivamente que as artes estavam sendo esquecidas por ela e jogadas a seus pés, feito um grão de incenso. Se bem que ele não passa de um velho, prosseguiu Poussin, não poderia ver nada em você além da mulher. Você é tão perfeita. É preciso amar muito, ela exclamou, pronta a sacrificar os seus escrúpulos amorosos para recompensar o amante de todos os sacrifícios que ele estava fazendo por ela. Mas isso seria perder-me. Ah, perder-me por você. É isso, é muito bonito, mas você me esqueceria. Que pensamento ruim você teve. Tive esse pensamento e amo você, disse ele com uma espécie de contrição, mas eu sou mesmo um infame. Vamos consultar o velho Hardouin? Ela perguntou. Não, que esse seja um segredo entre nós dois. Está bem, eu vou, mas você não pode estar junto, ela disse. Fique na porta, armado com sua adaga. Se eu gritar, você entra e mata o pintor. Não enxergando nada além de sua arte, Poussin estreitou Gillette em seus braços. Ele não me ama mais, pensou Gillette quando ficou sozinha. Já estava se arrependendo da sua decisão. Contudo, em seguida, foi tomada por um pavor mais cruel do que o seu arrependimento. Lutou para expulsar um pensamento terrível que se erguia em seu peito. Julgava já estar amando menos o pintor por desconfiar que ele era menos estimável. 2. Catherine Lescaut. 3 meses depois do encontro de Poussin e Porbus, este último foi visitar mestre Freyhofer. O velho encontrava-se então em meio a um desses desânimos profundos e espontâneos, cuja causa, de acordo com os matemáticos da medicina, está numa má digestão, no vento, no calor ou em algum inchaço dos hipocôndrios, e, segundo os espiritualistas, na imperfeição da nossa natureza moral. O homem tinha-se pura e simplesmente cansado, dando acabamento ao seu quadro misterioso. Estava indolentemente sentado numa ampla poltrona de carvalho esculpido, forrada de couro preto, e sem sair de sua atitude melancólica, dirigiu a Porbus o olhar de um homem que se acomodou em seu tédio. E então, mestre, disse Porbus, o ultramarino que o senhor foi buscar em Bruges não estava bom? O senhor não conseguiu triturar o nosso branco novo? O seu óleo estava estragado ou os pincéis travados? Infelizmente, exclamou o velho, houve um momento em que eu pensei que a minha obra estivesse concluída, mas obviamente me enganei em certos detalhes, e não vou ficar tranquilo enquanto não tiver esclarecido as minhas dúvidas. Decidi viajar. Vou até a Turquia, a Grécia, a Ásia, buscar um modelo e comparar o meu quadro com naturezas diversas. Eu talvez tenha lá em cima, ele prosseguiu, deixando escapar um sorriso de satisfação, a própria natureza. Às vezes chego a temer que um sopro desperte essa mulher e que ela desapareça. Ele então se levantou repentinamente, como se estivesse indo embora. Ah, Porbus retrucou, cheguei a tempo de lhe evitar as despesas e o desgaste dessa viagem. Como assim? Freyhofer perguntou, surpreso. O jovem Poussin é amado por uma mulher cuja beleza incomparável não tem nenhuma imperfeição.
Mas, caro mestre, se ele aceitar emprestá-la, o senhor terá, pelo menos, de nos deixar ver a sua tela. O velho ficou em pé, parado, num estado de perfeita estupidez. Como assim? Ele exclamou, afinal, sofridamente. Mostrar a minha criatura, a minha esposa? Rasgar o véu com que castamente cobri minha felicidade? Mas isso seria uma prostituição horrível. Faz 10 anos que vivo com essa mulher. Ela é minha, só minha. Ela me ama. Acaso não sorriu a cada pincelada que lhe dei? Ela tem uma alma, a alma com que eu a adotei. Ela enrubesceria se outros olhos, além dos meus, se detivessem nela. Deixar que a vejam. Mas que marido, que amante seria vil a ponto de levar a sua mulher à desonra? Quando você pinta um quadro para a corte, não está colocando toda a sua alma nele, está apenas vendendo aos cortesãos uns manequins coloridos. A minha pintura não é uma pintura, é um sentimento, uma paixão. Nasceu no meu ateliê e nele tem de permanecer virgem, dele só pode sair vestida. A poesia e as mulheres só se entregam nuas aos seus amantes. Acaso possuímos as figuras de Rafael, a Angélica de Ariosto, a Beatriz de Dante? Não, delas só vemos as formas, pois então a obra que tenho lá em cima, 7 chaves, é uma exceção em nossa arte. Não se trata de uma tela, e sim de uma mulher com quem choro, rio, converso e reflito. Você quer que eu abandone de repente uma felicidade de 10 anos, como quem joga fora um casaco? Que eu deixe de repente de ser pai, amante e Deus? Essa mulher não é uma criatura, e sim uma criação. Que vem esse rapaz, dou a ele os meus tesouros, dou quadros de Correggio, Miguel Ângelo, Tiziano, beijo o rastro dos seus passos na poeira, mas fazer dele o meu rival. Que a vergonha me cubra? Haha, sou muito mais amante do que pintor. Sim, hei de ter forças para queimar a minha Catherine ao dar meu último suspiro, mas sujeitá-la ao olhar de um homem jovem, de um pintor? Não, não. No dia seguinte eu mataria quem a tivesse maculado com o olhar. Mataria no ato você, meu amigo, se não a saudasse de joelhos. E agora quer que eu exponha a minha deusa aos olhares frios e às parvas críticas dos tolos? Ah, o amor é um mistério, só tem vida no fundo dos corações, e tudo está perdido quando o homem diz mesmo ao seu amigo, esta é a mulher que amo. O velho parecia remoçado. Os seus olhos tinham brilho, vivacidade, suas faces pálidas estavam coradas de um vermelho vivo, e suas mãos tremiam. Porbus, surpreso com a violência apaixonada com que ele pronunciara aquelas palavras, não sabia o que retrucar a um sentimento tão novo quanto profundo. Freinhofer estava sendo razoável ou louco? Estaria subjugado por uma fantasia de artista ou as ideias que exprimira provinham do fanatismo inexprimível que causa em nós a demorada gestação de uma grande obra? Seria mesmo plausível transigir com aquela estranha paixão? Em meio àqueles pensamentos todos, Porbus disse ao velho, mas trata-se de uma mulher por outra mulher, não é? Poussin não estaria entregando o amante dele ao seu olhar também? Que amante? Retrucou Freinhofer. Ela o vai trair, cedo ou tarde. A minha me será sempre fiel. Está bem, disse Porbus, não se fala mais nisso. Mas antes de encontrar, na Ásia que seja, uma mulher tão linda, tão perfeita, o senhor talvez morra sem terminar o seu quadro. Ora, ele está pronto, disse Freinhofer. Quem o visse julgaria estar vendo uma mulher deitada num leito de veludo, por detrás das cortinas, junto dela uma tripeça de ouro exala perfumes. Você ficaria tentado a segurar a borla dos cordões que sustentam os cortinados e teria a impressão de ver o colo de Catherine movendo-se com a respiração. Gostaria de ter mesmo certeza. Vá para a Ásia, respondeu Porbus, percebendo uma ponta de hesitação no olhar de Freinhofer, e deu alguns passos rumo à porta da sala. Naquele instante, Gillette e Nicolas Poussin chegavam à morada de Freinhofer. Quando a jovem estava prestes a entrar, soltou o braço do pintor e recuou, como que tomada por um súbito pressentimento.
Mas o que estou fazendo aqui? Perguntou ao seu amante, num tom de voz profundo, encarando-o fixamente. Gilete, deixei você livre, quero obedecer-lhe em tudo. Você é a minha consciência e a minha glória. Volte para casa, eu ficaria mais feliz, quem sabe, do que se você... Será que me pertenço quando você fala assim? Não passo a ser uma simples criança. Vamos, ela acrescentou, e parecia estar fazendo um esforço violento. Se o nosso amor perecer, e se eu puser em mau peito um imenso arrependimento, a sua notoriedade não será o prêmio da minha obediência aos seus desejos? Vamos entrar. Será um modo de ainda estar viva, ser sempre uma lembrança na sua paleta. Ao abrir a porta da casa, os dois amantes depararam-se com Porbus, que, surpreso com a beleza de Gilete, então, com os olhos rasos de lágrimas, segurou-a toda trêmula e a trouxe para diante do velho. Veja, disse ele, será que ela não vale todas as obras-primas do mundo? Frauenhofer estremeceu. Gilete estava ali com a atitude singela e ingênua de uma jovem georgiana inocente e assustada, raptada e apresentada por bandidos a algum mercador de escravos. Um pudico rubor coloria o seu rosto, ela baixava os olhos, suas mãos pendiam ao seu lado, suas forças pareciam abandoná-la, e lágrimas protestavam contra aquela violência feita ao seu pudor. Naquele instante, Poussin, desesperado por ter tirado aquele belo tesouro do seu sótão, maldisse a si próprio. Tornou-se mais amante do que artista, e 1000 escrúpulos vieram torturar-lhe o coração quando viu o olhar rejuvenescido do velho, o qual, por hábito de pintor, despiu, por assim dizer, aquela moça, adivinhando-lhe as formas mais secretas. Voltou então para o ciúme feroz do amor verdadeiro. Vamos embora, Gilete, ele exclamou. Ao ouvir aquele tom, aquele grito, sua amante, feliz, ergueu os olhos para ele, viu-o e correu para os seus braços. Ah, então você me ama? Ela respondeu, caindo em prantos. Após ter tido a energia de calar seu sofrimento, ela agora carecia de forças para esconder sua alegria. Oh, deixe-a comigo só por um instante, disse o velho pintor, e poderá compará-la à minha Catherine? Sim, eu consinto. Havia amor também no grito de Frauenhofer. Ele parecia ter certa alegria por seu simulacro de mulher e desfrutar de antemão a beleza de sua virgem triunfando sobre a beleza de uma moça de verdade. Não deixe que ele volte atrás, exclamou Porbus, batendo no ombro de Poussin. Os frutos do amor passam depressa, os da arte são imortais. Então, para ele, respondeu Gilete, olhando atentamente para Poussin e Porbus, não passam de uma mulher? Ergueu a cabeça altiva. Mas quando, depois de dirigir a Frauenhofer um olhar fulgurante, viu o amante mais uma vez contemplando o retrato que anteriormente confundira com o Giorgione. Ah, vamos subir? Ele nunca olhou assim para mim. Velho, disse Poussin, arrancando a sua meditação pela voz de Gilete, está vendo esta espada? Vou enfiá-la em seu peito a primeira queixa que essa jovem proferir. Vou atear fogo à sua casa e não sairá ninguém daqui. Está me entendendo? Nicolas Poussin estava sombrio. Suas palavras terríveis, sua atitude, seu gesto consolaram Gilete, a qual quase lhe perdoou por sacrificá-la à pintura e ao seu futuro glorioso. Porbus e Poussin ficaram à porta do ateliê, olhando-se em silêncio. Se de início o pintor da Maria Egipsíaca permitiu-se umas exclamações, ela está tirando a roupa, ele está pedindo que ela fique na luz, ele está comparando, ele em seguida calou-se por causa do aspecto de Poussin, cujo rosto estava profundamente triste, e embora os velhos pintores já não tenham esses escrúpulos tão pequenos diante da arte, ele os admirou. De tão ingênuos e lindos que eram, o rapaz mantinha a mão no punho da adaga e o ouvido quase grudado na porta. Ambos, assim em pé no escuro, pareciam 2 conspiradores esperando o momento de abater um tirano. Podem entrar, disse o velho, radiante de felicidade. A minha obra está perfeita, agora posso mostrá-la com orgulho. Nunca nenhum pintor, pincéis, tintas, tela e luz irão criar uma rival para minha Catherine Lescaut.
Acometidos por uma extrema curiosidade, Porbus e Poussin correram para o meio de um vasto ateliê coberto de pó, onde tudo estava em desordem, onde avistaram aqui e ali alguns quadros pendurados nas paredes. Detiveram-se primeiro diante de uma figura de mulher em tamanho natural, seminua, que os encheu de admiração. Ah, não deem atenção para isso, disse Freinhofer. É uma tela que eu rabisquei para estudar uma pose. Esse quadro não vale nada. Aqui estão os meus erros, ele prosseguiu, mostrando lindas composições penduradas nas paredes à volta deles. Ao ouvir essas palavras, Porbus e Poussin, estupefatos com esse desprezo por obras como aquelas, procuravam o retrato anunciado, sem conseguir enxergá-lo. Muito bem. Aqui está, disse o velho, cujos cabelos estavam desgrenhados, cujo rosto parecia inflamado por uma exaltação sobrenatural, cujos olhos cintilavam e que ofegava feito um jovem bêbado de amor. Ahá! Ele exclamou. Vocês não contavam com tanta perfeição. Estão diante de uma mulher e ficam procurando o quadro. Há tanta profundidade nesta tela. O seu ar é tão real que vocês não conseguem mais distingui-lo do ar que nos envolve. Onde está a arte? Perdida, sumida. Essas são exatamente as formas de uma jovem. Não captei muito bem a cor, a vivacidade da linha que parece terminar o corpo. Não é o mesmo fenômeno que nos mostram os objetos que estão na atmosfera como os peixes estão na água? Admirem como os contornos se destacam no fundo. Não parece que até daria para passar as mãos nessas costas? Levei 7 anos estudando os efeitos da confluência da luz e dos objetos. E esses cabelos não estão inundados de luz? Mas tenho a impressão de que ela respirou. Esse seio, estão vendo? A quem não haveria de querer adorá-la de joelhos? A carne palpita. Esperem, ela vai se levantar. Você está vendo alguma coisa? Poussin perguntou a Porbus. Não. E você? Nada. Os 2 pintores deixaram o velho entregue ao seu êxtase, verificaram se a luz, caindo a pique sobre a tela que ele mostrava, não estaria neutralizando todos os seus efeitos. Então, examinaram o quadro, colocando-se à direita, à esquerda, abaixando-se, levantando-se alternadamente. Sim, é uma tela, dizia Freinhofer, equivocado quanto à intenção daquele exame escrupuloso. Veja, aqui está o caixilho, o cavalete, aqui estão as minhas cores, enfim, meus pincéis. E ele apanhou um pincel e o mostrou com um gesto ingênuo. O velho Lansquenet está de troça conosco, disse Poussin, voltando para a frente do pretenso quadro. Só o que vejo aí são cores confusamente amontoadas e contidas por uma profusão de linhas esquisitas, formando uma muralha de pintura. Estamos enganados. Olhe só, retrucou Porbus. Ao se aproximarem, avistaram num canto da tela a ponta de um pé descalço saindo daquele caos de cores, tons, nuances indecisas, uma espécie de névoa sem forma, mas um pé delicioso, um pé vivo. Ficaram petrificados de admiração diante daquele fragmento saído de uma incrível, lenta e paulatina destruição. Aquele pé surgia ali feito o torso de alguma Vênus de mármore e de Paros, aparecendo entre os escombros de uma cidade incendiada. Há uma mulher aí embaixo, exclamou Porbus, mostrando a Poussin as várias camadas de cores que o velho pintor sobrepusera sucessivamente, pensando aperfeiçoar a sua pintura. Os 2 pintores voltaram-se espontaneamente para Freinhofer, começando a compreender, embora vagamente, o êxtase em que ele vivia. Ele está de boa fé, disse Porbus. Sim, meu amigo, respondeu o velho, despertando. É preciso ter fé. Fé na arte e viver um longo tempo com a sua obra para produzir semelhante criação. Algumas dessas sombras me custaram muito trabalho. Vejam-a sobre a face, embaixo dos olhos, uma ligeira penumbra que, se a observarem na natureza, lhes parecerá intraduzível. Ora, vocês pensam que reproduzir esse efeito não me custou um incrível esforço? Mas também, meu caro Porbus, olhe atentamente para o meu trabalho e compreenderá melhor o que eu lhe dizia sobre a maneira de tratar o modelado e os seus contornos. Olhe a luz do seio e veja como por uma sequência de toques e realces bem empastados.
Nota: realce, retoque acrescentado à superfície pictórica, de modo a fazer sobressair um relevo, dar volume, criar um reflexo, trazer luminosidade. Fim de nota. Consegui apreender a verdadeira luz e combiná-la com a alvura luminosa dos tons claros, e como, por um trabalho inverso, apagando as saliências e o grão da pasta, e de tanto acariciar o contorno da minha figura diluído na meia tinta, cheguei a tirar até a ideia de desenho e de meios artificiais, dando-lhe o aspecto e o próprio volume da natureza. Aproximem-se para melhor poder ver esse trabalho. De longe, ele desaparece. Vejam, ali, creio, ele está notável, e com a ponta do pincel indicava aos dois pintores um borrão de cor clara. Porbus bateu no ombro do velho, voltando-se para Poussin. Você sabe que vemos nele um grande pintor? Perguntou. Ele é ainda mais poeta do que pintor, respondeu Poussin gravemente. Aqui, prosseguiu Porbus, tocando na tela, acaba a nossa arte na terra. E daí vai perder-se nos céus, disse Poussin. Quanto prazer há nesse pedaço de tela! Exclamou Poussin. O velho absorto não escutava e sorria para a mulher imaginária. Mas, cedo ou tarde, ele vai perceber que não há nada naquela tela, exclamou Poussin. Não há nada na minha tela, disse Freyhofer, olhando alternadamente para os dois pintores e para o seu pretenso quadro. O que você fez? Respondeu Porbus a Poussin. O velho agarrou com força o braço do rapaz e disse-lhe: Você não está vendo nada, seu cínico, safado, patife, descarado. Para que subiu até aqui? Meu caro Porbus, ele continuou, voltando-se para o pintor. Será que você também estaria zombando de mim? Responda! Sou seu amigo, me diga, será que estraguei o meu quadro? Porbus, indeciso, não se atreveu a dizer nada, mas a ansiedade estampada no rosto branco do velho era tão cruel que ele mostrou a tela dizendo: Olhe! Freyhofer contemplou seu quadro um instante e cambaleou. Nada, nada, depois de 10 anos de trabalho. Ele se sentou e chorou. Eu sou mesmo um tolo, um louco, não tenho mesmo nenhum talento ou capacidade, não passo de um homem rico que quando caminha, caminha e só. Não vou mesmo produzir nada. Contemplou a sua tela por entre as lágrimas, levantou-se de súbito, altivamente, e dirigiu aos dois pintores um olhar fulgurante. Pelo sangue, pelo corpo, pela cabeça do Cristo, vocês são dois invejosos, querendo me fazer acreditar que ela está ruim, só para roubá-la. Mas eu estou vendo, ele gritou. Ela é maravilhosamente bela. Nisso, Poussin ouviu o choro de Gillette, esquecida a um canto. O que você tem, meu anjo? Perguntou o pintor, novamente apaixonado, de súbito. Mate-me, disse ela. Eu seria infame se ainda o amasse, pois eu o desprezo. Você é a minha vida e você me horroriza. Acho que já estou odiando você. Enquanto Poussin escutava Gillette, Freyhofer cobria sua Catherine com uma sarja verde, com a tranquilidade séria de um joalheiro, fechando as gavetas por julgar-se na companhia de ágeis ladrões. Dirigiu aos dois pintores um olhar profundamente sonso, cheio de desprezo e suspeita. Colocou-os silenciosamente para fora do seu ateliê, com compulsiva presteza. Então lhes disse à soleira de sua casa: Adeus, amiguinhos. Aquele adeus o gelou. No dia seguinte, Porbus, preocupado, voltou para visitar Freyhofer e soube que ele morrera naquela noite, depois de ter queimado suas telas. Paris, fevereiro de 1832.